A gente vai fazer aquele faixa-faixa maroto, né, galera? Vocês já estão aguardando por isso, eu sei. Mas antes, eu queria dar uma contextualizada. Vale lembrar que esse álbum chegou no momento em que o Tim Maia estava iniciando a sua carreira solo, né? Ele perdeu, ele mesmo fala, né, que perdeu o bonde da história ali da Jovem Guarda e tudo, porque ele estava lá nos Estados Unidos. Aí retornando ao Brasil, os amigos todos fazendo sucesso, ganhando dinheiro e tal. E ele penou bastante, né, para conseguir falar com os amigos, falar com o Roberto, para que desse uma força a ele e tal. Teve várias experiências frustradas, né? Chegou a lançar singles que não vingaram anteriormente. E, né, Romero? Conta um pouco disso. Não, essa história é bem legal de esmiuçar, né? Porque eu tinha tijucano, né? Para quem, como você, nessa é do Rio, Sim. Sabe que é uma classe específica de carioca, né? O tijucano especificamente é um humor próprio, é um dialeto, é uma série de coisas bem próprias ali, né? Muito. O Tim, ele é de uma família imensa, ele sempre brincava, né? Que ele e o pai dele e a mãe dele se amavam demais, e ele é o 18º filho de uma família que se amava pra caramba. Então teve uma porrada de filho, né? O Tião da marmita, né? Fazia entrega de marmita lá na Tijuca, e o primeiro instrumento dele foi uma bateria. Ele tocava bateria, o pai dele deu essa bateria para ele. Ele começa a tocar violão, inclusive, com o Erasmo Carlos. Aí começa a ter aquela turma ali da Tijuca, né? Jorge Ben, Erasmo, Roberto, Pato Divina, Doc Lobo, esquina com o Matoso. Para mim tinha que ser ponto turístico no Brasil, tinha uma placa. Eu queria um clube da esquina, também acho. E demoraram a pôr pelo menos um banco lá, mas agora tem um banco. E por iniciativa privada, alguém foi lá e colocou, o dono da casa. Mas que bom. Ele teve então essa turma da Tijuca, e o primeiro conjunto dele lá, os Tijucanos do Ritmo, tinham inclusive o Edson Trindade, que era amigo dele também da Tijuca. Edson Trindade é o autor de Gostava Tanto de Você, que tinha gravado depois. Depois ele tem o Sputniks, também o Edson Trindade, mas o Roberto Carlos também. Eles se apresentam no Clube do Rock, do Carlos Imperial. Carlos Imperial, que é, sim, um introdutor do rock do Brasil. Né? Assim, isso é uma coisa que não dá para tirar do Carlos Imperial. Era um bom vivan danado, um mulherengo terrível. Mas lançou Tim Maia, Roberto Carlos, Elis Regina. Falcatrua, caramba! Um não ator, né? Um não compositor, mas fazia tudo, né? Comprava, enfim. Mas lançou Turma da Pilantragem, Som da Pilantragem. Ele tem um capítulo na música brasileira que, independente dele ser um sujeito muito polêmico, é fato histórico. Lançou Elis Regina, é fato histórico. Então, Carlos Imperial, que batiza ele, né, de Tim Maia, e o Tim ali virou no programa dele no Clube do Rock o Little Richard brasileiro. Ele apresentava o Roberto como Elvis brasileiro e o Tim como o Little Richard brasileiro. Ele se apaixona pela bossa nova, aquilo dá também uma nova cara. O Tim Maia sempre brincou, né, que em uma música do Tom Jobim tem todos os acordes que ele usou em toda a carreira dele. É uma meia-verdade. O Tim tijucano, para entender o Tim, tem que entender a Tijuca, esse humor tijucano, que o Sal conhece muito bem, é um humor próprio. O tijucano ri da própria piada, debocha e depois fala merda, e aí tem que se... É de Mota, Tim Maia. Se o Tim tivesse um Instagram hoje, ia ser cancelado todo dia. Ser cancelado. Todo dia ele ia ser cancelado. Mas, enfim, a morte do pai do Tim abala muito o Tim. Ele vai para os Estados Unidos, até um apoio da família, ele vai para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele se apaixona pela black music, né? E estava num momento muito efervescente do que a gente pode realmente chamar do início do soul, né? De Sam Cooke, de Ray Charles. Não era só os roqueiros, né? Essa galera, alguns vêm do rock, como Ray Charles, mas o Sam Cooke já vem da igreja, enfim, já esse molho que a gente tem de disco de funk music, de soul music, depois James Brown, Smokey Robinson e toda aquela turma lá. Ele se apaixona por isso. Ele até grava nos Estados Unidos. Ele grava uma música lá que chama New Love, e depois ele vai gravar no terceiro disco dele. Existe essa gravação, ninguém nunca ouviu, ela é inédita, mas um dos integrantes diz que existe, então vamos acreditar nele. O Tim é conhecido isso, né? O Tim, ele se envolve com alguns delitos nos Estados Unidos, né? Porte de maconha, possível roubo de carro, roubo de supermercado. Vai preso, é deportado para o Brasil. Quando chega no Brasil, ele já encontra esse cenário
você estava dizendo, né? Já não era mais a bossa nova, já era Roberto e Erasmo bombando na TV, rock explodindo no país, e ele ficou para trás. Ele é preso de novo, fica um ano na cadeia de novo, e aí quando ele finalmente agora vai, né? Agora vai, ele vai para São Paulo, porque os amigos estavam em São Paulo, consegue falar com o Erasmo inicialmente, consegue alguns shows, por fim consegue falar com o Roberto, é o que ele mais tem dificuldade de falar. O Roberto consegue para o Tim a gravação de um compacto na CBS. O Roberto é grande estrela na CBS. Ele consegue uma gravação para o Tim na CBS. Só que aquela coisa, o compacto tem um som ruim. O Nelson Motta fala muito isso, né? Que os caras não sabiam gravar metais, não sabiam gravar a bateria do soul, não sabiam gravar o baixo, não sabiam gravar nada. O compacto tem um som ruim e não dá em nada. Só que aí, em São Paulo, o Tim faz amizade com os Mutantes e o Erasmo recomenda o Tim para o André Midani. O André Midani conta, ou Midani, ele conta essa história da seguinte maneira, né? Ele fala que ele chega para os Mutantes e pergunta: o que tem aí? Algum artista, alguém que ninguém gravou ainda, mas que o cara é bom. Todo mundo tem que gravar. Aí o Arnaldo fala para ele: ó, é o Tim Maia. Olha só. E aí ele vira para o Erasmo e fala: Erasmo, quem que é? Ele falou: Tim Maia. Tim Maia. O Erasmo, inclusive, dá uma força para o Roberto, que ele grava uma música naquele disco preto dele, em 68, ele grava Não Quero Nem Saber, e coloca o Tim para fazer backing vocal do disco dele. E aí ficou essa coisa. O André Midani disse que ele saiu à procura do Tim Maia. Essas coisas da época, né? Você imagina o que era, né, cara? E o Tim, nessa época, ele começa a gravar nesse tipo de coisa, ganhar uma grana também com isso. Eu até trouxe esse disco aqui, ó. Esse disco é Antônio Adolfo da Brazuca. É um dos grandes grupos brasileiros da época, só grava 2 discos, Antônio Adolfo brilhando. O primeiro conjunto do Antônio Adolfo é o conjunto 3D, que é a Beth Carvalho, inclusive, como vocalista do conjunto. Que demais. Eu devia ter trazido até, porque é uma capa muito legal. Mas aí tem esse aqui, ó, do Antônio Adolfo e a Brazuca, que o Tim Maia grava backing vocals em Juliana, que é a música que abre esse disco, e foi o hit desse disco do Antônio Adolfo com a Brazuca. Antônio Adolfo, pianista lendário, que sempre gravava, inclusive, com o Tim Maia. Aí o que acontece, né? O Tim grava aqui, ele produz um disco do Eduardo Araújo, A Onda Agora é Bugalu, A Onda é o Bugalu, A Onda é o Bugalu. Eu não tenho esse disco. O Tim produziu esse disco, ele inclui você no disco, a música Você. Isso. Aí vem 2 coisas que mudam o panorama, né? Uma das coisas é que o Tim Maia grava um compacto. Uma das músicas do compacto é o These Are The Songs. Ele mostra várias músicas para Elis Regina, a Elis se encanta com These Are The Songs e grava These Are The Songs nesse descasso foda pra caralho da Elis. Produzido pelo Nelson? Hã? Esse é produzido pelo Nelson? Esse é produzido pelo Nelson, com arranjos, orquestrações do espetacular maestro Erlon Chaves, da banda Veneno. Erlon Chaves e a banda Veneno, que era fundamental desse pré-soul brasileiro do final dos anos 60. Fundamental o maestro Erlon Chaves. Não ia ter soul se fosse o Erlon Chaves, porque esse cara ensina como que faz. Ele entende o som para tirar o som de bateria, o som de... Ele entende isso, que a gente falou que o pessoal não entendia lá na CBS. O Erlon Chaves entendeu. Então aqui a Elis gravou These Are The Songs com o Tim Maia. E, cara, ela não só gravou a música do Tim Maia, ela chamou o Tim Maia para fazer um dueto com ela. Não era comum a Elis fazer dueto nos seus discos, não. E ela fez um descasso e tal. E aqui também, essa gravação da Elis, esse disco da Elis, inclusive, por ter o maestro Erlon Chaves, mostrava uma tendência que seria da música brasileira desse momento. E o que a gente tinha? Edu Lobo, Chico Buarque, essa galera saindo do Brasil, Caetano e Gil presos, ou seja, matando a MPB numa crise criativa terrível, o rock da Jovem Guarda ali mostrando um esgotamento que teve lá fora também, inclusive. Enfim, psicodelia no Brasil, obviamente não ia ser um sucesso comercial, um Brasil de ditadura militar, com uma coisa super libertária, não iam casar nunca.
Então ela dá uma guinada pro funk soul americano. O Roberto grava o Não Vou Ficar, nesse disco da praia, grava o Tim, vira um imenso sucesso. E aí, cara, eles decidem, lançam compacto, e falam, cara, vamos parar com esse negócio de compacto, vamos lançar o disco do Tim logo. André Midani também conta, né, que ele escuta o Tim Maia, ele escuta no rádio e liga pra galera dele, puto, quem que é esse cara cantando pra cacete aqui que eu ouvi numa gravação hoje? Por que esse cara não é nosso artista e tal? Pois é. Não, André, esse é o Tim Maia que a gente tava procurando, ele já é nosso, já tá contratado, já gravou disco com a gente, já fala, porra, finalmente. E aí sim, o Tim Maia vem com seu disco de estreia. Até a gente falou disso naquele disco design que eu falei, né? Que o Raoni faz essa análise, né? Que essa capa do Tim é o Black Music, mas ainda, ou seja, cortam o Black Power dele, fundo preto, né? É diferente do segundo disco, quando o Black Power dele tá aqui, né? Explícito. Coroando o Tim Maia. Coroando o Tim Maia. Esse disco é um imenso sucesso, ele foi o grande sucesso do ano brasileiro em 1970, isso é importante de dizer. Esse disco vendeu mais que o Roberto na época. Assim, ele tirou todo mundo das paradas, não teve Simon Garfunkel, Beatles. Esse disco ficou por semanas como o disco mais vendido do Brasil. E aí, junto desse disco, veio uma verdadeira onda avassaladora de discos de black music. A CBS, que até pouco tempo antes não sabia gravar funk soul, parece que aprendeu. Ó, Trio Ternura, grava esse discaço pela CBS. E aqui é interessante que esse disco aqui, ó, do Tony Frank, Tony Bizarro, inclusive, né? Esses discos são produzidos direção artística de Raul Seixas, que era produtor da CBS, né? E aí vem os Diagonais que é a banda que acompanha o Tim Maia no seu primeiro disco. Isso. Tinha gravado também os Diagonais com o Cassiano e tal. Tem, cara, vai uma série de discos, né? O Miguel de Deus, esse Funk Soul Black Soul Brothers, e a gente vira uma indústria de produzir discos, alguns muito pioneiros, como o Dom Salvador, que é um grande pionista de samba jazz, até hoje, na ativa, lançou Dom Salvador e Grupo Abolição, Som, Sangue e Raça. O Romero, não foi o Dom Salvador que salvou lá o teclado acho que de Jesus Cristo, que o Roberto, ninguém gostava, chamaram todos os teclados. Foi o Dom Salvador, né? Dom Salvador. Tem uma história dessa, assim. Ó, esse é fundamental, né? Vai para o ano seguinte, 71. E Tony Tornado, Tim, aquilo que a gente estava falando fora, né? O túnel Rebouças, né? Para quem não é do Rio, conecta a Zona Norte à Zona Sul. Aqui é Zona Norte mesmo. Aqui é som de baile das favelas e tal. E tem um cara que também foi pioneiro. Eu não tenho o primeiro disco dele, esse disco é raro, nunca foi relançado. Eu tenho o segundo, que foi relançado, senão não teria. Que é o Dom Mita. Dom Mita é um dos pioneiros raramente lembrado. É esse maluco aqui, ó, Dom Mita. Olha só que visual. Enfim, depois vem um monte, né, cara? Aí já vem a segunda fase, já com Banda Black Rio, Gerson King Combo, a Evinha vai gravar, enfim. A Vanderlei, né, com Peruca Louca, enfim. Vira uma coqueluche esse tipo de som. Hildon e Cassiano, que estão parceiros ali do Tim Maia, Fábio, vão gravar seus discos solos. Enfim, tudo graças ao sucesso desse disco do Tim. Nada disso seria possível sem esse disco. Esse disco estourou. Ele tem aquela ideia do Tim Maia, nem tanto que ele põe um agradecimento a Elis Regina aqui, né? Agradeço o incentivo dos amigos. Eduardo Araújo, que deixou ele produzir o disco dele lá, né? Pessoal do 123, Nelson Mota e Elis Regina pela colher de chá. Ele coloca aqui. Esse disco ele tem todos os arranjos de baixo são do Tim Maia, que ele já chegava tocando bateria, violão, linha de baixo, cantarolando o que ele queria do teclado, o que ele queria da guitarra, o que ele queria de orquestração. Então, os arranjos de base são creditados ao Tim por conta disso. Diagonais, tocando com ele. Outros músicos também fazem participação. Valtel Blanco faz as orquestrações de boa parte do disco. E, assim, é um disco extraordinário, cara. Assim, tudo nesse disco dá muito certo. Isso também é uma outra coisa. Tudo nesse disco dá muito... Até escolhas estéticas que poderiam soar estranhas, como, por exemplo, você ter vocais exclusivamente masculinos, né? Pensa que... Sim. A Joyce,
Eu já vi nossa amada Joyce, genial Joyce, falando que ela canta nesse disco aqui, que ela tá nesses vocais. Não consigo ouvir uma voz feminina aqui. Feminina. Não sei se a mixagem ficou baixa, se meu ouvido aqui não consegue, se eu me habituei com a ideia de que são homens, como sempre foi acreditado, e eu não consigo ouvir a voz dela aqui, mas ela fala isso.